E hoje a tão aguardada análise onde nós falaremos a respeito de Dr. Stephen Strange, este filme que na verdade vem para fechar o ano dos super-heróis no cinema. E que calendário nós tivemos em 2016, não é mesmo, pessoal? Começou lá com Deadpool, X-Men, o próprio Capitão América Guerra Civil, passando pelo tão aclamado Batman vs Superman. E desculpem se a minha opinião for diferente da sua, mas também da decepção que foi Esquadrão Suicida. Para nós começarmos a falar a respeito de Doutor Estranho, eu tenho que ser bastante sincero com vocês e dizer que eu não estava nem tão otimista, mas também nem pessimista em termos de expectativas para assisti-lo. Mesmo porque, a exemplo do próprio Homem de Ferro, lá em 2008, quando foi feito o primeiro filme, Doutor Estranho, ele nada mais é que um personagem da Marvel lá dos anos 60, dos anos 70, até início dos anos 80, quando a sua história era secundária, vindo em outras HQs ali dentro do recheio da revistinha, como nós chamávamos na época, e até então ele estava guardado lá no fundo da prateleira, bem empoeirado, tanto que muitas pessoas hoje, do grande público, nem sabem direito quem é o Doutor Estranho, tirando os nerds de plantão, é claro. E podemos até dizer que seguiu o mesmo exemplo do Homem-Formiga, onde acabou, entre aspas, sendo reinventado nessa nova versão para os cinemas. E acredito que, a partir daí, logo no início do filme, nós percebemos que o diretor ele tomou um cuidado em estar apresentando o personagem tintim por tintim para aquele público que não conhecia as facetas dele, não sabia que ele era um cirurgião, não sabia que através de um acidente ele acabou chegando até o ancião que acabou dando todos os poderes para ele. Isso é muito bem detalhado no filme, porém de uma maneira dinâmica, que não fica tão cansativo assim. Pode até ser que você sinta a falta de alguns detalhes que possam enriquecer melhor o conteúdo, principalmente se você é daqueles que já conheciam o personagem. Mas eu achei bastante satisfatório. Dentro dessa ótica, o que eu não gostei foi o seguinte, porque muitas dessas cenas que explicam a origem do personagem, elas estão todas ali prontas no trailer. Então, se você assistiu os 2 ou 3 trailers que nós tivemos anteriormente aqui no YouTube, a história do início dele já está contada toda ali. Então praticamente se resume ao trailer o início do filme. A proposta de efeitos especiais e de fotografia também é bastante satisfatória. Se vocês me perguntarem a respeito do Benedict Cumberbatch, eu não vou de cara dizer para vocês, nossa, ele arrebentou como Doutor Estranho, ele é o Doutor Estranho, né? Carne e osso, como alguns canais até já disseram aqui na internet. Eu prefiro inclusive aguardar para o desenrolar dos próximos filmes. Não que ele tenha ido mal, não é nada disso, mas até agora ele não me convenceu em 100%, se é que vocês estão me entendendo. O que acabou me cativando no filme foi a questão do senso de humor que eles utilizaram, dosando até mesmo para equilibrar com algumas cenas mais pesadas, como a do próprio acidente, e outras cenas que incluem algumas cirurgias, não só a que ele sofre, mas quando ele está fazendo, onde você vai ver ali um pouquinho de sangue, um pouquinho de alguma coisa que pode até impressionar aquelas pessoas que têm estômago mais fraco, mas também assim não é nada demais. Mas voltando a falar sobre o senso de humor, eles seguiram a mesma linha do próprio Guardiões da Galáxia e, diga-se de passagem, Homem-Formiga, que tocou nessa tecla e deu bastante certo, mas tem a mesma incisão do Homem-Formiga, ok? Tá muito mais para um humor um pouco menos dosado do próprio Guardiões da Galáxia. Eu assisti em IMAX, eu super recomendo para que vocês possam correr até os cinemas e assistir nessa versão também. É super interessante o filme em 3D, principalmente quando começam a rolar aquelas questões todas da psicodelia, dos universos paralelos, dos mundos invertidos. Dentro disso vocês vão conseguir apreciar com um saborzinho a mais. Talvez a questão do vilão em si, que é incluso na trama, ele não me agradou assim também em 100%. Eu acho que dava para ter feito algo, digamos assim, um pouco mais motherfucker, algo um pouco mais incisivo contra não só o próprio Stephen Strange, mas também contra a própria anciã e seus seguidores que estão ali ao redor.
não chega a ser algo totalmente temeroso, como por exemplo o próprio Apocalipse, que foi um fiasco em X-Men. Mas eu acho que dava para os caras terem dado uma pisada um pouquinho mais forte nessa questão. Bom, pessoal, enquanto ao personagem da anciã, que na verdade nos quadrinhos é o ancião e que para o filme foi interpretado pela Tilda Swinton, eu confesso para vocês que eu tinha uma expectativa um pouquinho maior. Volto a dizer, não que não tenha ficado legal, mas talvez eu tenha me prendido um pouco mais para os clássicos das histórias em quadrinho, onde eu acredito que, não por ela ser mulher, mas talvez um homem ali no papel, convenceria muito mais, principalmente para aqueles que são fãs das HQs do Doutor Estranho, pois eu acho que essa mesclada que eles tentaram dar aí, ó, agora vai ser anciã e não ancião e tal, dentro disso eles tiveram que mudar ali radicalmente alguns pontos da origem do Doutor Estranho, e eu acho que acabou interligando muito bem os pontos. Bom, e depois lá dessa primeira parte do filme, onde eles apresentam o Doutor Estranho, onde eles apresentam as origens dele, e depois ele acaba indo lá pro Tibete, apresentado para essa anciã que eu disse ainda há pouco para vocês, a coisa começa a se tornar mais viril a partir do momento que ele toma conhecimento dessa grande ameaça que vem através dos inimigos da anciã e de toda a sua horda. É aí que a coisa ela começa a se desenvolver com uma desenvoltura um pouco mais próxima de um filme de herói, aí que as cenas de ação e principalmente o 3D, para quem estiver assistindo no IMAX, por exemplo, ele começa a acontecer com uma desenvoltura muito maior, cumprindo aquela promessa que eles nos passaram desde quando foi anunciada a produção, que nós teríamos cenas impactantes e principalmente psicodélicas, diferente de tudo que nós vimos até agora dentro do universo Marvel. Eu acredito que o diretor Scott Derrickson nos entrega uma obra boa e satisfatória. Pode ser melhorada muito mais a partir dos próximos filmes. E é agora que eu gostaria também de estar citando um ponto para vocês, que eu temia muito que Doutor Estranho acabasse se tornando algo, por exemplo, como foi o Hellboy, que, por exemplo, nós tivemos o primeiro filme, depois o 2, caiu no esquecimento por completo. Mas já em Doutor Estranho eu fiquei muito mais tranquilo a partir do momento que eu assisti a cena pós-créditos, que por sinal, diga-se de passagem, nós temos duas, ok? Não vou contar para vocês qual que é, claro, para mim não dar spoilers, mas eu vou só dar uma pitadinha aqui, ok? Na primeira cena nós já vamos compreender que o Doutor Estranho ele será integrado definitivamente agora dentro do universo Marvel, coligando inclusive com os Vingadores, eventualmente talvez com os próprios Guardiões da Galáxia. Tudo vai depender desse segundo filme que vem pela frente, e essa proposta da Marvel de coligar os heróis inclui-se também para o Doutor Estranho. É um filme que com certeza eu terei dentro da minha coleção, mas eu volto a enfatizar o que eu já disse nesse vídeo. Eu prefiro esperar um pouquinho mais para mim tirar uma conclusão final a respeito do próprio personagem do Doutor Estranho dentro deste universo coligado da Marvel, e também do próprio Benedict Cumberbatch na pele do Doutor Estranho. Caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, inscrevam-se já. Lembrando que agora tem essa outra novidade, que é essa campainha que aparece bem do lado do botão de inscritos. A partir do momento que você clicar nela, você estará recebendo todas as notificações aqui do canal sempre quando eu postar um vídeo novo. E também não esqueça de deixar o seu joinha e, é claro, participar comigo nos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.